Eu não vi ninguém falando disso, mas esse mês de maio tem uma importância enorme para o Palmeiras na temporada. Tudo que tá faltando até aqui em termos de desempenho e de resultado tem a oportunidade única de aparecer nos próximos 30 dias. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que é muito importante porque eu não vi ninguém falando disso, então inscreva-se aqui no Análise Verdão, já inscreva-se no canal, já faça esse pedido logo no início porque eu sei que depois você esquece, aqui sempre tem análise quase todo dia, certo meus amigos? Até agora, acho que dá pra afirmar que nenhum palmeirense está 100% convencido do futebol do time na temporada até aqui, certo, meus amigos? A gente até oscila em termos de desempenho, busca um equilíbrio, teve vídeo aqui no canal inclusive sobre isso, sobre essa busca do Palmeiras por equilíbrio e em termos de resultado ainda não estamos no nível ideal, só 5 pontos aí nos primeiros 4 jogos de Campeonato Brasileiro. Mas é bem verdade também que o Palmeiras iniciou essa campanha no Campeonato Brasileiro com uma sequência bem difícil, né? Pelo menos na minha visão, uma estreia fora de casa contra o Vitória, atual campeão da Série B, subindo para a Série A, né? Querendo vencer, depois Internacional, que é um dos candidatos a brigar ali em cima, depois um jogo contra o Flamengo, que é candidato ao título, e depois um clássico fora de casa contra o São Paulo. Então foram 4 jogos iniciais complicados e no fim das contas, eu acho que o único resultado realmente ruim nesses primeiros 4 jogos foi a derrota para o Inter jogando em casa. Os outros acho que não dá para classificar como resultados ruins. E é aí que entra a importância deste mês de maio, meus amigos, porque nesse mês a gente vai enfrentar adversários um pouco mais acessíveis, a gente não vai ter uma sequência tão complicada como a gente teve nos últimos 3 jogos, por exemplo, né, pegando Del Valle lá na Libertadores fora de casa, Flamengo, depois São Paulo fora, enfim, uma sequência complicada. Então é um mês em que o Palmeiras pode buscar 3 coisas importantíssimas. Primeiramente, buscar resultado, certo? É um mês pra gente passar de fase na Copa do Brasil, pra terminar a fase de grupos da Libertadores com mais 3 vitórias, sim, e pra engatar uma sequência no Brasileirão. Então, um mês fundamental pra conseguir resultado. Além disso, um mês fundamental pra conseguir desempenho, enfrentando adversários um pouco mais acessíveis, a gente vai precisar ver melhores atuações, um time mais equilibrado, um time um pouco que dê mais confiança ali pro seu torcedor e principalmente melhor ofensivamente, porque o Palmeiras teve uma evolução defensiva, sofreu só um gol nesse brasileiro, mas também só marcou um gol até aqui, então uma evolução ofensiva jogando contra adversários mais acessíveis vai ser fundamental. Então uma oportunidade de conseguir resultado e conseguir desempenho. E além disso, é um mês em que a gente vai testar muito a qualidade do elenco do Palmeiras, que na minha visão melhorou de 2023 para 2024, as opções que a gente tem no elenco, e nesse mês de maio teremos 9 jogos em um intervalo de 30 dias, então é muito jogo, é jogo ali meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, sem descanso, então vai ser uma ótima oportunidade para testar o elenco. O Palmeiras vai ser muito exigido fisicamente também, e inclusive com retornos provavelmente, né? Retorno de Dudu, retorno de Bruno Rodrigues, até do próprio Zé Rafael que ficou de fora nos últimos jogos. Então é um mês de muitas oportunidades interessantes na minha visão, mas enfim, tô falando tanto dos confrontos aí dos adversários, vamos analisar de fato jogo a jogo que o Palmeiras tem para vocês entenderem do que eu tô falando, tá? A gente começa com Copa do Brasil, o Palmeiras tem 2 jogos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e aí assim, não é querendo desmerecer o adversário, com certeza não vai ser aquele adversário molezinha, não é um time bobo nem nada, mas vamos combinar que é um confronto pro Palmeiras passar sem sustos, né? Buscar aí 2 vitórias nos jogos ida e volta, primeiro no Allianz Parque e depois em Ribeirão Preto, e até talvez rodar o elenco, né? Pelo menos em um desses jogos você conseguir rodar o elenco, testar outros jogadores, dar uma oportunidade pro Rômulo, por exemplo, eu acho que são confrontos para isso. Depois, a gente tem 3 jogos pela Libertadores, tô fazendo por competição e não por ordem de jogos, tá? Pela Libertadores a gente enfrenta primeiro o Liverpool do Uruguai
fora de casa, que é o único jogo fora de casa que a gente tem ainda para disputar nessa fase de grupos, e claro que também não é moleza nem nada, mas é um jogo muito mais acessível do que, por exemplo, Del Valle fora de casa, que o Palmeiras já venceu. Então é um jogo para o Palmeiras ir lá e buscar sim os 3 pontos no Uruguai. Depois o Palmeiras recebe o Del Valle em casa, no Allianz Parque. O Del Valle é muito mais forte jogando no Equador do que jogando fora de casa, né? No caso no Allianz Parque, vocês lembram muito bem, em 2021, o Palmeiras venceu por 1-0 lá, sofrido, e no Allianz Parque meteu 5-0, né? E, enfim, jogando em casa, Libertadores é jogo para vencer, é jogo para 3 pontos, e depois o Palmeiras encerra a fase de grupos e encerra o mês, inclusive, contra o São Lourenço em casa. É o último jogo do Palmeiras no mês de maio, e é outro jogo pro Palmeiras vencer, conquistar os 3 pontos, então finalizar essa fase de grupos de Libertadores com 3 vitórias em 3 jogos na minha visão. E depois pelo Brasileirão a gente tem Cuiabá fora de casa, certo? Jogar fora nunca é fácil, o Cuiabá é um time que, na minha visão, ao longo do campeonato vai brigar ali pela parte de baixo da tabela, então é um jogo que o Palmeiras tem que ir para buscar os 3 pontos, até pela situação do time no campeonato, de precisar de engatar uma sequência, né? Depois do Cuiabá fora de casa, a gente tem Atlético Paranaense em casa, e aí sim é um adversário difícil, é um time encaixado, é um time que vem bem, é um time que tem boas peças, mas é um jogo do Palmeiras dentro de casa no Campeonato Brasileiro, não pode vacilar, tem sim que buscar os 3 pontos. Depois o Palmeiras visita o Criciúma, fora de casa, que não vai ser jogo fácil também, tá? O Criciúma é um time muito bem organizado, que tem conseguido bons resultados, empatou com o Atlético fora, venceu o Vasco, né? Amassou o Vasco em São Januário, então não deve ser um jogo tranquilo, mas o Palmeiras precisa buscar o resultado, precisa sim ir lá para buscar os 3 pontos, e o último jogo pelo Campeonato Brasileiro no mês de maio é justamente contra o Vasco, dentro de casa, e aí, mais uma vez, jogo em casa, contra um time que também provavelmente vai brigar lá embaixo. O Vasco tá uma bagunça lá, então é outro jogo pro Palmeiras entrar e buscar os 3 pontos. Portanto, vejam só, não é que vai ter só jogo molezinha, não, o Palmeiras vai sim ser testado ao longo desse mês, vai ter testes interessantes, jogo fora de casa em Libertadores, enfrentar o Atlético Paranaense, o Palmeiras vai sim ser testado. Mas na minha visão, é mês pro Palmeiras buscar 9 vitórias em 9 jogos. 9 vitórias em 9 jogos. Na minha visão, é isso que o Palmeiras tem que buscar ao longo desse mês. E eu sei que é difícil, eu sei que às vezes tem, né, cenários que a gente não espera, o contexto de um jogo, às vezes precisando poupar, enfim, faz parte. É difícil você engatar uma sequência aí de 9 vitórias em 9 jogos. Mas na minha visão, é isso que o Palmeiras tem que buscar nesse mês. Porque aí a gente iria pro mês de junho nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores, provavelmente com a melhor campanha, se o Palmeiras conseguir mais 3 vitórias, e encostando na parte de cima do Campeonato Brasileiro, né? Que é uma coisa que o Palmeiras precisa fazer com 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, que, mais uma vez, não vai ser fácil, não é tranquilo conseguir essas 4 vitórias. Mas se o Palmeiras consegue engatar essas 4 vitórias no Brasileiro, o Palmeiras iria para 17 pontos em 8 jogos. E aí sim, você já recupera o que foi perdido e você já entra naquele aproveitamento de campeão brasileiro, né? Que eu já falei aqui em vários vídeos no canal, aquela conta ali de mais ou menos 2 pontos por jogo, né? Então o Palmeiras iria para 17 pontos em 8 jogos, já entraria nessa conta tranquilamente. Inclusive, já que eu mencionei junho, esse é um outro motivo para maio ser tão importante para o Palmeiras, porque em junho o Palmeiras não só terá adversários mais complicados, vai pegar Galo fora, Grêmio fora, tem derby, vai ter mata-mata ali provavelmente também, como também o Palmeiras vai enfrentar outros desafios, principalmente a Copa América, que claro, não é só o Palmeiras que vai sofrer com isso, mas provavelmente deve ficar sem Endrick, sem Piquerez, sem Gomes, sem Richard Rios, talvez sem Veiga, sem Murilo, enfim, o Palmeiras precisa garantir uns pontinhos agora já. E você precisa garantir o seu like aqui no vídeo, por favor, deixa o seu likezinho, você que assistiu até aqui, não custa nada, é só um clique, é de graça e me ajuda muito, e eu quero saber a sua opinião também, mande aqui nos comentários a sua opinião sobre o que eu trouxe no vídeo de hoje, sempre gosto de ler o feedback de vocês, e se tiver também alguma outra sugestão de análise de vídeo que você queira ver aqui, manda aqui embaixo que eu sempre leio.
Fechou, meus amigos? E claro, para não perder os próximos vídeos que podem vir de sugestões de vocês, inscreva-se no canal, reitero o convite que eu fiz no início do vídeo, porque tem muita gente que acompanha aqui os conteúdos do Análise Verdão e não se inscreve, então não seja uma dessas pessoas, inscreva-se aqui para não perder nada. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau.